Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar de Betina, o assunto que mais repercutiu essa semana aí, né? Bom, diferente de todos os outros canais que eu já vi, né? Eu não vou vir aqui criticar ela, né? Falar que é impossível, que não sei o que e tal, né? Não, essa não é a intenção. A intenção é esclarecer um pouco as coisas, né? Porque eu fui investigar, né? E tem muitos por aí que estão falando que que se colocasse R$ 1.500 precisaria de 70.000%, né? Próximo 70.000% para chegar no primeiro milhão em 3 anos e tudo mais e tal. Claro, gente, isso o mercado dá para multiplicar o capital? Dá para dobrar, dá para triplicar, quadruplicar, quintuplicar? Dá. Em alguns anos? Dá. É difícil? Não, não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Mas agora, 70.000%, aí nem opções, nem pozinho de opções que são altamente explosivas. Quando você pega um cisne negro e você acerta o cisne negro, né, você pode ganhar até 20.000%, né? Já é um ganho estratosférico, né? Que é uma vez na vida, né? Agora imagina 70.000%. Né? No, 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 no. No, 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 no. É absurdo demais. O que eu queria falar, o que eu queria esclarecer, né? Vocês podem ver que ela apareceu de novo falando outras coisas, né? Ela deu entrevistas em alguns canais, ela deu entrevista até para a Folha, né? Vou colocar aqui, até para a Folha de São Paulo e tal, esclarecendo que assim, não foi apenas R$ 1.500 que ela colocou, que ela investiu, em 3 anos se tornou 1.042.000, né? 1.520 se tornou 1.042.000. Não foi isso. Né? Na verdade, o capital inicial, o primeiro dinheiro que ela comprou em ações foi R$ 1.500. Depois, nos meses posteriores, ela foi colocando mais capital, mais capital. Né? Nem ela sabe, vocês vão ver que nem ela sabe quanto ela investiu. Né? Mas estima aí que teve mês que ela pôs 5 mil, outros 10 mil, outros 15 mil e tal. Então, se vocês pararem para fazer uma conta simples, se ela colocou em média, porque na própria entrevista ela fala que ela tinha várias fontes de renda, tal, que ela trabalhou com várias coisas, e não sei o que, foi modelo e isso e aquilo outro. Se vocês colocarem uma média aí, né, eu falei entre 5 a 15, vamos pôr entre 10 mil, uma média entre 10 mil. Pode ter mês que ela pôs bem mais, pode ter mês que ela pôs bem menos, mas vamos colocar 10 mil no mês. Tá, 10 mil no mês, em um ano, seus 10 mil vão virar 120 mil, certo? Em 3 anos, esses 120 mil vão para 360 mil. Pô, 360 mil em 3 anos é um bom dinheiro. Né? É bem diferente de 1.500, né? E se você parar para fazer a conta, 360 mil para 1 milhão é você multiplicar perto de 3 vezes, né? 3 vezes 3 dá 9, 360 dá um pouco mais de 1 milhão. Ou seja, é possível você triplicar o seu capital em 3 anos no mercado, na bolsa? E foi o que eu acho que aconteceu com ela. Ela colocou muito mais capital, não foi apenas os 1.500. Ela esclarece isso, ela mesma fala disso. Ela colocou apenas o que ela não deixa claro na propaganda da Empíricos, né, que ela colocou mais dinheiro. Né? Ela só cita que, não, comecei com 1.500, ela só fala isso. E depois de 3 anos tinha 1.042.000. Né? Então, vocês podem ver que a Empíricos ela é muito sensacionalista, né? Ela faz um marketing muito agressivo, né? Um marketing até muitas vezes ilusório, né? Essa questão de querer vender sonho e tal, né? É possível o tipo de coisa que eles falam? Só que o problema é que eles sempre omitem uma informação ou outra, né? Dessas propagandas que eles falam, vou dobrar seu capital. Tá, mas em quanto tempo? Isso eles não falam, né? Porque para dobrar em 2 anos, em 3 anos, né? Isso aí qualquer um consegue fazer, entendeu? Sem ter pouquíssimo conhecimento de bolsa, é possível o cara fazer, mesmo que acidentalmente, entendeu? Agora, você ter isso consistentemente, sei lá, todo mês, ou a cada 2, 3 meses e tal, aí já são outros 500, né? Aí é bem diferente, né?
Então, o que eles não falam muitas vezes é isso. Eles sempre dão uma notícia bombástica, não, vou dobrar seu capital, vou dobrar sua renda, não sei o que, tá? Eles não falam quanto tempo, como vai fazer e tal. Então, tem toda essa questão do marketing meio apelativo, né? E no caso dela, foi simplesmente que ela omitiu essa parte dos fatos, né? Ela falou que iniciou com 1.500, mas não falou que colocou mais capital, entendeu? Eu acho que talvez quem clicasse lá no botão azul no final, talvez lá ela falasse que colocou mais dinheiro, né? Eu não sei, eu não cliquei. Então, fazendo essa conta com a média de 10 mil, 360 mil em 3 anos virar 1 milhão não é tão difícil, né? Você triplicar o seu dinheiro não é tão difícil, entendeu? E eu já consegui triplicar meu capital com microcaps, pouco dinheiro, tá? Coloquei pouco dinheiro, mas consegui em coisa de 6, 7 meses, né? Microcaps são ações de empresas ainda pouco conhecidas na bolsa, empresas menores comparadas às blue chips, né? Que negociam na casa dos bilhões. São empresas menores e que elas têm o poder de dobrar de preço de um dia para a noite, entendeu? No mesmo dia, né? Já teve operação de microcap que eu fiz e comprei ela a 29 centavos e vendi a 45 centavos, tipo 50% praticamente no mesmo dia. E dava para ter dobrado. Ela chegou a 57, mas eu queria que chegasse a 60 centavos certinho e tal. Então, é possível dobrar o dinheiro na bolsa? Claro que é, né? Mas é uma coisa que você consegue fazer todo mês, né? A cada 2, 3... Não, e também não, não é bem assim, né? Então, só esclarecer que o que ela fez é possível fazer? Claro que é. Mas o que ela não deixou claro é o capital que ela conseguiu colocar, não foram só os 1.500, né? Depois ela esclarece isso e tudo mais, né? Além disso, eu queria convidar vocês para conhecer a nova versão do canal, que a gente estava falando mais sobre opções, mas agora a gente vai generalizar tudo, né? A gente vai falar um pouco sobre tudo de mercado. A ideia inicial era isso, né? Mas a gente quis focar primeiro em opções e tal, né? Que era uma coisa mais interessante, né? Para a gente nesse momento, mas o legal é que o público está precisando mais de educação financeira, de conhecer sobre o mercado e tal. E não adianta muitas vezes a gente falar desses assuntos mais complexos, né? Tem que ter uma certa base, né, para entender mais sobre eles, sem a gente dar a própria base, né? Sem a gente falar sobre a base, né? Então a gente vai abordar mais esses temas sobre mercado no geral, né? Todas as operações possíveis, swing trade, day trade, position, com ações, commodities, derivativos, né, opções, né, que a gente já fala, e por aí vai, tá certo? Então, só esclarecer isso, e o que ela fez não é tão difícil de fazer assim, é possível fazer tranquilamente. Para vocês verem, em 2012 ou 2013, as ações do Banco do Brasil chegaram a R$13. E eu lembro que eu estava comprando, eu tinha começado a comprar meses antes a 23, 23,90, 24. E aí conforme passava os meses eu ia lá e comprava mais, né? E foi só caindo, e eu fui comprando mais, dando preço médio para baixo, porque eu sabia que a empresa não ia quebrar, né? Porque é um banco múltiplo, economia mista, né? Metade estatal, metade privado, e estava com bons balanços, tal. Ele só estava caindo porque o mercado estava caindo como um todo e ele estava seguindo a maré, né? Era a época do impeachment da Dilma e tudo mais. As ações do Banco do Brasil, quando eu comecei a comprar, estava 24. Em coisa de 3, 4, 5 meses ela chegou a 13,50. Só que como eu estava comprando todos os meses um pouquinho, gente, eu colocava lá, era o meu comecinho na bolsa, né? Na questão de análise mais fundamentalista para longo prazo, né? Eu colocava lá R$100, R$150 todo mês, entendeu? No máximo isso. E o que aconteceu? Quando chegou lá nos 13,50, meu preço médio de compra já estava lá nos 16,50, 16,60 por aí. Aí o que aconteceu? Saiu o impeachment, as ações do Banco do Brasil voltaram lá para os 24, 25, né? E aí o que aconteceu? Eu acabei vendendo por outros motivos, por outras questões de oportunidades, né, de comprar opções que poderiam multiplicar bem mais meu capital, com certos eventos que estavam para acontecer aí e tudo mais.
Mas isso não aconteceu só com o Banco do Brasil, aconteceu com a minha carteira toda, né? Eu estava comprando um pouquinho de Banco do Brasil, um pouquinho de Santander, um pouquinho da Atom, agora eu não lembro de todas, não lembro se eu estava com Itaúsa, estava com Taesa, tinha várias empresas, boas pagadoras de dividendos, que tipo assim, o meu capital em 1 ano e meio eu consegui dobrar, entendeu? 1 ano e meio colocando lá, todo mês 100, 150 e tal, no final disso virou 2.000 e esses 2.000 viraram 4, entendeu? Então 1 ano e meio eu consegui dobrar. E isso não precisou de nenhuma competência, nada de especial, nada, eu estava comprando no longo prazo. E aí a própria variação do mercado fez isso, entendeu? Eu peguei num bom momento, que as ações estavam muito baratas, né? Que a média de preço do Banco do Brasil era aí nos 30 e poucos reais, ela chegou a 13, então estava super barato, então fui comprando o máximo que eu podia, que eu tinha na época também. E então, 1 ano e meio eu consegui dobrar. Né? E o que ela fez, fazendo uma estimativa mais ou menos, foi isso. Ela conseguiu triplicar em 3 anos, o que não é muito difícil de se fazer na bolsa. Né? Quando você acerta uma tendência, ou quando você pega um boom de alta do mercado, você consegue triplicar, quadruplicar. Às vezes com uma ação só você consegue já dobrar, triplicar, entendeu? Então não foi uma coisa tão surreal, né? Tanto é que ela fala também que ela investe em fundo imobiliário, investe em renda fixa. Então são todos ativos que não te dá o poder de dobrar ou triplicar o seu capital. Né? Rende, mas não triplicar. Né? Agora as ações que ela comprou, ela deu sorte de pegar numa época barata e depois pegar um boom e subiu bem. Mas eu acredito que no máximo ela triplicou, no máximo. Né? Então... por hoje é isso. Um grande abraço para vocês. Se inscrevam e curtam o canal. Um grande abraço. Até mais.